Olá, alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Força Máxima. Sou o professor Herman, sou professor de literatura e hoje nós estudaremos o capítulo 10. Simbolismo no Brasil, capítulo 10. Você consegue identificar o significado de todos os símbolos presentes no seu dia a dia? Vivemos em um mundo no qual os símbolos ganham grande relevância e no qual muitas coisas são representadas por ícones. Nas estradas, nos banheiros, nos shoppings, nos esportes e nas ruas, os símbolos invadiram nossa vida para auxiliar na economia de tempo e na comunicação. Alguns desses símbolos são representações quase diretas e são mais objetivos. Os talheres, garfo e faca, lado a lado, por exemplo, indicam em um mapa um restaurante. Entretanto, outros símbolos são mais subjetivos e sugestivos, de tal maneira que é o uso comum que vai impondo os seus significados. O vermelho, o verde e o amarelo, por exemplo, em um sinal de trânsito, indicam se os transeuntes ou motoristas devem parar e aguardar, podem seguir ou devem ficar atentos. Valendo-se desse poder de sugestão dos símbolos, os artistas passaram a usá-los como signos de sua linguagem. Criou-se, então, a escola artística denominada simbolismo, que será estudada neste capítulo. Expectativas de aprendizagem. Identificar os fundamentos e as principais características do simbolismo. Reconhecer os elementos simbolistas em textos literários nacionais. Identificar, com suas características estilísticas, os principais poetas simbolistas brasileiros em textos significativos desses autores. Percebam aqui no último parágrafo, nós temos assim, valendo-se desse poder de sugestão dos símbolos. Palavra-chave do simbolismo, só para a gente gravar, é essa palavrinha ali, sugestão, tá bom? A gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Simbolismo. Nós temos aqui um parágrafo, que vai nos dizer exatamente o que é o simbolismo, tá? Assim como o realismo foi uma reação ao subjetivismo romântico, o simbolismo reage agora contra os excessos da pretensa objetividade realista. Influenciados pela psicanálise de Freud e por filosofias espiritualistas, os autores simbolistas buscam representar a realidade por meio da intuição. Interessa-lhes principalmente representar as camadas mais profundas do ser humano. Por isso, cultivam a linguagem extremamente musical, mas imprecisa, sugestiva, que frequentemente nos remete ao mundo onírico. Vamos entender o seguinte: antes do simbolismo, nós temos na prosa o realismo e o naturalismo. O realismo traz pra gente o quê? Um retrato da sociedade, né? O naturalismo traz esse retrato da sociedade, só que traz o olhar cientificista sobre o homem, né? O homem é sempre analisado sobre teorias científicas, sob o olhar da ciência. Na poesia, nós temos o parnasianismo. O parnasianismo, por sua vez, busca aniquilar o homem dos seus poemas, ou seja, o homem não é objeto de estudo do parnasianismo, e sim os próprios objetos, joias, pinturas, são os temas dos poemas do parnasianismo. Por quê? Porque o objetivo do parnasianismo é trazer a arte pela arte, não é isso? O simbolismo, por sua vez, vai se opor a esse aniquilamento do eu, né? E vai estudar o ser humano, vai estudar o homem. Todo o interior humano, a mente, as sensações, né? Os sonhos, quando ele fala ali de mundo onírico, ele está falando dos sonhos, tá? Então, tudo relativo ao inconsciente humano será estudado no simbolismo, tá bom? Vamos agora às características do simbolismo. Nós temos ali olhar reflexivo e pessimista. Olhar reflexivo porque nós vamos estudar o homem, nós vamos estudar o interior humano, tá?
E pessimista no sentido de que, com todas essas escolas literárias, com tudo isso que nós estávamos vivendo, o homem foi deixado de lado, né? E o homem precisa ser analisado, ele precisa ser estudado de toda a sua forma, em toda a sua forma, inclusive o seu inconsciente, tá? Ideal de arte absoluta. Lembrem-se do seguinte, de que no parnasianismo nós temos aquele ideal de arte absoluta também, né? A perfeição formal, a escolha vocabular, né? Isso vai continuar no simbolismo. A diferença é que o tema do simbolismo é o homem, é o interior humano, tá? Mas também terá o trabalho com a forma, né? A perfeição formal, isso tudo os artistas simbolistas também trarão, tá? Valorização dos sentidos e das sensações. Óbvio que a gente tem que valorizar os sentidos e as sensações, porque nós estamos falando do mundo interior, nós estamos falando do homem. O homem sente as coisas, o homem tem sensações diante das coisas, tá bom? Correspondências simbólicas entre o mundo visível e as essências, né? Os simbolistas vão dizer que o mundo visível, ele nos engana, né? Que a gente só pode conhecer a realidade, conhecer de fato quem nós somos por meio do mundo das essências, beleza? Nós temos uma retomada do romantismo. Por quê? Romantismo traz pra gente a emoção, a subjetividade, né? A exaltação do eu. Isso tudo será trazido de forma exagerada no simbolismo, tá bom? Então nós temos sim uma retomada daquelas características românticas, né? De exaltação do eu, beleza? O simbolismo, os autores simbolistas, eles são contrários aos efeitos da industrialização e do progresso. Percebam que eles são contrários aos efeitos. Eles não são contrários, eles não criticam a industrialização nem o progresso. O que eles criticam são os efeitos. Por quê? Porque a industrialização e o progresso, eles ocorreram de forma desigual. Se eles ocorreram de forma desigual, eles beneficiaram alguns e não beneficiaram muitos, né? Então, é esse sentido que os simbolistas vão criticar os efeitos da industrialização e do progresso, né? Eles vão apontar a questão da desigualdade social e, sobretudo, a questão da não preocupação com o homem, tá? Sobretudo a questão do homem ter ficado de lado nesse sentido todo, porque aí, né, nós temos a questão da industrialização, do progresso, da ciência, né, do dinheiro. Tá, e o homem? Como é que o homem, o interior humano, fica diante disso? Né? Quais são os efeitos que essa industrialização provoca na mente humana? Tá bom? É isso que eles reclamam. Eles são contrários a esses efeitos. Beleza? Vocabulário com múltiplas possibilidades semânticas. Aí nós temos as nossas queridas figuras de linguagem, né? Nós temos a aliteração, que é a repetição de som consonantal. Nós temos a assonância, que é a repetição de sons vocálicos, ou seja, vogais. Nós temos a metáfora, né, que é aquela comparação implícita sem termos comparativos. E nós temos a sinestesia. A sinestesia é a figura de linguagem que trabalha com a mistura, né, com a fusão dos sentidos. Cecília Meirelles, por exemplo, tem um poema que tem um verso assim: o cheiro áspero das flores. O cheiro, né, olfato, áspero, tato das flores, tá? Então a sinestesia trabalha com essa mistura dos órgãos de sentido. Beleza? Simbolismo é a arte de sugerir e não nomear. Como isso? O simbolismo, por meio dos símbolos, ele vai sugerir sempre as coisas. Ele nunca vai dizer o que é de fato, o que não é, o que tem que ser, o que não tem que ser. Não. A arte simbolista é uma arte de sugerir, tá? Sempre é uma arte sugestiva, beleza? Gosto pelo mistério e pela espiritualidade. Sim, quando a gente fala da alma humana, a gente tem essa questão, né,
de verdade, de um mistério, né? O que é a alma humana, né? Como é que é essa relação entre o corpo e a alma? O que acontece quando a gente morre, né? Então isso tudo será trabalhado pelos poetas do simbolismo, tá? Desejo de esmiuçar a alma humana, ou seja, o ser humano será analisado de forma íntima, né? Os seus desejos, os seus sonhos, né? O que ele pensa, o que ele quer, né? Toda a parte mental, toda a parte da psique, né? Da alma será trabalhada no simbolismo. Reflexão sobre a efemeridade do tempo, ou seja, o tempo passa muito rápido, a gente pisca o olho, o tempo já passou, já mudou, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Nós temos o subjetivismo. Subjetivismo, então, mais uma vez, aquela exaltação do eu, valorização do ser humano, beleza? Nós temos uma alienação social. Por que nós temos uma alienação social? Porque o ser humano ele vai ser estudado no seu íntimo, no seu interior, né? A sua alma. Logo, a sociedade em si, o que está acontecendo na sociedade, isso vai ser desprezado, né? Porque o objetivo é estudar o homem de forma íntima, né? Não é estudar o homem na sociedade, da forma coletiva, e sim o seu interior, e sim a sua alma, as suas emoções, as suas sensações, tá bom? Por último, ali nós temos a valorização do sonho, né? O sonho é o inconsciente, é o nosso inconsciente, né? E o sonho será sim valorizado no simbolismo, tá bom? Autores simbolistas. Nós temos o primeiro autor, João da Cruz e Souza. Ele é mais conhecido como Cruz e Souza, tá? Ele cai muito nos vestibulares, só Cruz e Souza. Quais são as características de Cruz e Souza? Ele traz a transfiguração da condição humana, ou seja, as transformações que o homem sofre, né, diante da sua passagem nessa vida, né? O que acontece com esse homem? Quais são as transformações que ocorrem, né? Nós temos uma profundidade filosófica em Cruz e Souza, uma angústia extrema, uma angústia metafísica. O que é isso, né? Quem eu sou, para que eu existo, qual é a minha missão, o que eu devo fazer, para onde eu vou depois que eu morrer, né? Nós temos essa angústia metafísica. O que sou eu? Quem eu sou? Né? Para que eu existo? Tá? Essa angústia metafísica é muito presente em Cruz e Souza. Nós temos a obsessão pelo branco, né? Então, pela cor branca, tá? Então, o Cruz e Souza trará em seus textos sempre referências à neve, referência às nuvens, referência às pombas, tá? A presença da morte. Por que a presença da morte ela é muito constante na obra de Cruz e Souza? Porque Cruz e Souza teve a vida marcada pela morte, né? Por quê? Os filhos faleceram de tuberculose, a esposa faleceu, né? E ele ficou sozinho, ele ficou ali infeliz, né? Então a presença da morte é muito presente nos textos de Cruz e Souza, tá? Outra característica é a busca pela felicidade. Só que essa busca pela felicidade, o poeta vai reconhecer que é inatingível, né? Que a felicidade é inatingível. Então, por mais que se busque, a gente nunca vai chegar a ser feliz, né? A gente nunca vai conseguir a felicidade plena, tá bom? Outro autor é o Alfonso de Guimarães, né? O Alfonso de Guimarães, vocês já devem até conhecer porque ele é famoso pelo poema Esmalha, né? Que fala, tem alguns versos, né? Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua do céu, viu outra lua no mar, né? Então ele vai trabalhar a questão da loucura, do inconsciente, né? E esse poema Esmalha, ele é um poema que traz uma característica do simbolismo. Por quê? Esmalha queria a lua do céu e queria a lua do mar, ou seja, ela queria a lua que estava no céu e queria o reflexo da lua que estava no mar, né? Então Esmalha enlouquece. Ela enlouquece porque
ela não sabe exatamente o que ela quer. Ela não sabe se o reflexo é real, se a lua em si é real, né? Então ela enlouquece nesse desejo ali de querer a lua do céu e de querer a lua do mar, tá bom? Quais são as características de Alfonso de Guimarães? Nós temos a religiosidade, né? Então ele vai trazer muito essa questão da religiosidade nos seus textos. O misticismo, gente, é a questão de acreditar em forças sobrenaturais, né? Em situações sobrenaturais, tá? O mistério, né? Sempre ele vai trazer o mistério, e também ele traz a presença da morte, né? Ele sempre vai trazer, nesse próprio poema que eu falei para vocês, Ismalha, no fim, Ismalha morre. Por quê? Ismalha, ela tá na torre a sonhar, né? Querendo a lua do céu e querendo a lua do mar, ela pula da torre, né? Aí ele fala, sua alma subiu ao céu e o seu corpo desceu ao mar, né? Porque ela morre, ela se joga da torre e ela morre. Então sempre ele vai trazer a morte, né? Seja de forma clara ou seja de forma implícita, tá bom? Então esses são os autores do simbolismo, essas são as características do simbolismo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Façam os exercícios, tá bom, pessoal? E tirem as dúvidas nas aulas ao vivo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!